Salve, salve galera do bem, tudo bom com vocês? A menos de 160 quilômetros acima de nossas cabeças se encontra um universo que é tão vasto que jamais poderíamos compreendê-lo. Mas ele está longe de ser vazio. Em vez disso, ele está cheio de fenômenos incríveis que ninguém consegue explicar. Você consegue imaginar a existência de coisas como estrelas dentro de estrelas, planetas feitos de diamantes, buracos negros do tamanho de átomos, ou até mesmo buracos brancos? Antes que se distraia, vamos de volta para a Terra com algumas informações sobre a grande expansão estrelada que realmente irá explodir o seu cérebro. A Terra não é redonda. Provavelmente você já viu fotos da Terra tiradas do espaço mostrando que nosso planeta é inegavelmente redondo. Mas as aparências enganam, porque esta grande maravilha azul não é uma esfera perfeita. E antes que todos os terraplanistas comemorem, ela tampouco é uma panqueca. Na medida que nosso planeta gira, ele cria uma força centrífuga que é mais forte no Equador e quase nada em seus polos. Sendo assim, a massa da Terra é distribuída de forma desigual dentro dela, e a força arrasta a seção equatorial da Terra para fora. Isto então dá à Terra uma aparência ligeiramente achatada. É como se alguém tivesse sentado acidentalmente sobre ela. No entanto, o efeito é pequeno, tão pequeno que se for comparar o diâmetro da Terra nos polos com o Equador, você verá apenas uma protuberância na latitude de apenas 0,3%. Mesmo assim, isto segue sendo uma gigantesca lombada de 41 quilômetros, que é quase o dobro da distância do topo do Monte Everest até as partes mais profundas da Fossa das Marianas. Bom, isto é quase tão grande quanto a mentira que estes terraplanistas dizem a si mesmos. E antes que o exército da Terra plana desça na seção dos comentários deste vídeo, me ajude a contra-atacar, pressionando aí o botão de gostei e se inscrevendo. Só com os cliques no botão de gostei, este vídeo terá mais curtidas do que os pontos de QI de um adepto da Terra plana, não é não? Então não faça isso por mim, mas faça em nome da verdadeira ciência. Mas se você é terraplanista e quer mudar sua opinião com fatos comprovados e usando as tecnologias atuais, também pode se inscrever e esperar por mais vídeos incríveis como este. A chuva de diamantes. Em algumas partes do nosso planeta, a chuva é incrivelmente preciosa. Mas em alguns planetas essa chuva não tem preço. Não porque é rara, mas porque literalmente chove diamantes. Este incrível fenômeno começa nas atmosferas de gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos os 4 planetas têm atmosferas que contêm grandes quantidades de metano. E durante as tempestades elétricas, a energia elétrica converte o metano em hidrogênio, que é fixado e endurece em pedaços de grafite. E conforme os pedaços ficam mais pesados, eles são arrastados para baixo pela gravidade do planeta e recebem uma pressão da atmosfera cada vez maior. Na medida que os átomos de carbono caem, eles se comprimem em diamantes de tamanhos incríveis. Alguns destes diamantes medem cerca de 1 centímetro de diâmetro. E em planetas como Saturno, estas tempestades são tão frequentes que cerca de 1000 toneladas destas pedras deslumbrantes caem na superfície todo ano. Incrível! O planeta de diamante. Quando se trata de planetas com grandes quantidades de diamantes, os gigantes gasosos mencionados anteriormente não são nada perto dos 55 Cancrier. Depois da descoberta desta superterra na constelação de Cancri em 2004, os cientistas então começaram a analisar a sua composição. Eles estimaram que este planeta rico em carbono tem uma massa 8 vezes maior do que a Terra, com um raio só 2 vezes maior. A discrepância, então, significa que o planeta deve ser composto de materiais densos, como o carbono, o grafite e, extraordinariamente, o diamante. Os cientistas teorizam que uma grossa capa de diamante puro cobre as camadas internas do planeta, constituindo surpreendentemente em 1/3 de sua massa. Isto soa muito valioso, não é não? De fato. Se ele for avaliado apenas pelo conteúdo de diamantes, provavelmente este planeta valeria aproximadamente 26,9 nonilhões de dólares. Embora pareça uma utopia dos mais ricos, não tem nada de bom, literalmente. Na verdade, a temperatura da sua superfície alcança os 2100 graus Celsius e é um sonho que jamais será alcançado. Estrelas boneca russa. Achou que o universo era grande o suficiente para que cada estrela tenha muito espaço? Segundo esta teoria, algumas estrelas não têm limites pessoais. Em vez disso,
elas existem dentro de outras estrelas, como bonecas russas. Por mais impossível que possa parecer, existem duas principais teorias que podem explicar este fenômeno, e nenhuma delas implica em que a parte superior é a maior. Um sistema binário onde dois corpos estelares estão unidos gravitacionalmente, a maior das estrelas explode em uma supernova, deixando então um pequeno e ultra denso remanescente, chamado estrela de nêutron. Com o tempo, o corpo restante se torna uma supergigante vermelha e se expande lentamente. Se isso acontecer, a estrela de nêutrons irá entrar em direção ao centro da supergigante, onde a concha gasosa abrigará seu hospedeiro. Algo parecido com um parasita cósmico. Outro cenário teoriza que a energia de uma supernova explosiva poderia impulsionar a estrela de nêutrons para a supergigante vermelha. É como chutar uma bola de futebol, se a bola pesar até 2 sóis e se o ar estiver uns escaldantes 4.200 graus Celsius. Coitado deste pobre goleiro. O Sol não queima. Mesmo com a pandemia, muitos continuam a sentir os raios quentes do Sol brilhando em seus rostos. Mas apesar do calor inegável que esta bola gigante de gás quente emite, na realidade, ela não está queimando. O termo queimar se refere a uma reação envolvendo a reordenação de elétrons em um átomo. Em seguida, o elemento em si não muda, mas a posição dos elétrons sim. No entanto, nosso Sol, que é composto principalmente de gases de hidrogênio e hélio, usa um processo chamado fusão nuclear. O que significa que no lugar de reorganizar, os átomos mudam a própria natureza do elemento. Em vez de queimar o hidrogênio, ele converte grandes quantidades de hélio em energia. A energia é tanta que nosso Sol libera aproximadamente 300 milhões de toneladas de energia por minuto. De acordo com a NASA, isto é equivalente a explodir 100 milhões de toneladas de dinamite por segundo. Mas esta reação imensa requer uma quantidade astronômica de calor e pressão. Seria algo como uma panela de pressão do tamanho de uma estrela. Supernovas misteriosas. Por incríveis que pareçam, as estrelas não duram para sempre. E quando morrem, fazem como uma explosão real. E estas explosões astronômicas são chamadas de supernovas. Se trata de estrelas gigantes, pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, que consomem enormes quantidades de hidrogênio em seus núcleos. A energia que isto produz gera uma intensa pressão no exterior, que impede então que a estrela colapse em sua própria gravidade colossal. Mas quando a estrela fica sem combustível, a gravidade finalmente vence a pressão e o colapso da estrela sobre si mesmo. Isto acontece tão repentinamente e seria como ver colapsar algo como 1 milhão de vezes o tamanho da Terra em somente 15 segundos. Como você pode ver nesta animação da NASA, as ondas de choque que isso produz destroem a camada externa da estrela condenada. Mas ao contrário do que você deve ter imaginado, nem sempre elas explodem de forma tão esférica. Uma prova disto é a supernova 1987A, localizada a cerca de 160 mil anos-luz da Terra. Depois que ela explodiu em 1987, os pesquisadores ficaram surpresos e chocados quando descobriram que, em vez de uma explosão esférica como esperavam, ela explodiu mais rápido e mais forte em diferentes direções. E até hoje, ninguém sabe explicar o porquê. Buracos negros estranhos. Se os restos de algumas supernovas parecem bizarros, outras podem deixar para trás algo que realmente induz um pesadelo. Se os núcleos estelares restantes de enormes estrelas que explodiram já não têm mais a pressão externa oposta à sua gravidade, então ela colapsa sobre si mesmo. Tal ocorrência soa impossível, mas é o que conhecemos como buracos negros. No entanto, não é a mesma coisa que ver um prédio desabar, porque na medida em que a estrela colapsa sobre si mesma, sua superfície é reduzida rapidamente a um ponto chamado horizonte de eventos. Este é um limite onde a velocidade necessária para escapar da estrela que colapsou excede a velocidade da luz. O que significa que qualquer coisa que viaje a menos de 300 mil quilômetros por segundo é sugado então e consumido por este poço gravitacional em constante colapso. Sem a luz, o tempo em sua volta diminui no mesmo ritmo dos seus observadores. Então, isto significa que um objeto em colapso infinito está congelado para sempre no tempo. Mas como eles se parecem exatamente? Provavelmente você já viu em filmes como um buraco negro parece vazio, representado como do tamanho de um planeta. Mas eles podem ser muito, muito maiores do que isso.
Localizado a 10,4 bilhões de anos-luz da Terra, existe um buraco negro conhecido como TOM 618, com uma massa calculada de 66 bilhões de vezes maior que o nosso próprio Sol. Este buraco negro tem um diâmetro de centro de 390 bilhões de quilômetros. Em perspectiva, é 2.600 vezes a distância da Terra até o Sol. Este então caiu na categoria chamada buracos negros ultragigantes. Isto é bem assustador. Mas vamos então agora para um total oposto. Ao contrário das estrelas, os buracos negros não têm um limite de quão pequenos eles podem ser. E dito isto, os cientistas acreditam que um buraco negro pode ser tão pequeno quanto a um único átomo, a menor unidade de matéria comum que existe. Mas não deixe que isto te engane. Mesmo neste tamanho, um buraco negro terá uma massa relativamente grande, como uma montanha, por exemplo. Então, a menos que consiga enfrentar algo tão grande, é bom que estes mantenham a distância. Os buracos brancos. Os buracos brancos, como seu nome sugere, são os opostos dos buracos negros. Como mencionado anteriormente, os buracos negros têm limites gravitacionais que podem evitar que qualquer coisa escape. Enquanto um buraco negro engole a matéria, um buraco branco expele a matéria. Estes jogam energia nas profundezas do espaço em uma taxa assustadora. Mas como eles se formam? Bom, felizmente não é na Terra. Os caminhos desta teoria apontam que eles estão se formando ao contrário de seus irmãos, buracos negros. Mas estes são apenas teóricos, afinal, nunca foram detectados no universo. E bom, este foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!